Só o Amor Explica, parte 6, capítulo 19, Nascimento e Morte. Após mais um dia de trabalho, Tarcísio chegou em casa e encontrou a esposa adormecida no sofá, com a TV ligada. Retirou o sapato e, tentando não fazer barulho, foi para o banheiro. Tirou a roupa que tinha usado, ligou o chuveiro e começou a tomar banho. Quando mais tarde se dirigiu à cozinha para jantar, não encontrou nenhuma panela sobre o fogão. Abriu o forno e nada encontrou. Foi até a sala, tocou os cabelos da esposa com delicadeza e a chamou. Rebeca assustou-se ao vê-lo. Disse que deveria ter cochilado enquanto assistia à TV. Tarcísio perguntou se ela não tinha preparado o jantar. Esqueci que hoje não é dia de você trabalhar com o senador Cardoso e fiquei entretida assistindo à TV. Devo ter cochilado um pouco e acabei nem lembrando de fazer o jantar. Espere só um pouco. Assim que a novela terminar, eu preparo alguma coisa para nós dois. Rebeca, compreendo que você goste de novelas, só que antes de assistir a elas, você precisa fazer suas tarefas. Eu trabalhei a tarde inteira. Cheguei com fome e não encontrei nada para comer. Por que você se esqueceu de fazer a comida? Creio que essa novela nem esteja assim tão interessante. Do contrário, você não teria dormido. Acha certo eu trabalhar a tarde inteira? Chegar em casa cansada e com fome e não encontrar nada para comer? Porque você não lembrou do que combinamos? Como não bastasse, ainda tenho que esperar terminar a novela? Puxa, murmurou Rebeca. Em 7 meses de casados, você jamais falou comigo nesse tom. Ficou magoado e com razão. Eu deveria ter feito o jantar, mas simplesmente esqueci. Na verdade, desde que cheguei do colégio, sinto dores que cessaram um pouco, mas retornaram depois com maior intensidade. Tomei um comprimido, deitei-me um pouco e acabei adormecendo, despertando somente quando você me chamou. Você não se sentiu bem? Tarcísio mostrava preocupação em sua voz. Não, meu amor, não precisa se levantar. Ainda sente dores? Elas diminuíram agora. Ele acariciou a barriga de Rebeca, deu um beijo nela e perguntou se ela queria ir ao hospital. Não, Tarcísio, não quero. Não me leve para o hospital. As dores já não são fortes e ainda não está no tempo do nosso filho nascer. Só estou com 7 meses de gravidez. Por favor. Pediu recordando-se de que o Dr. Mateus lhe dissera no centro de saúde. Está bem, será como você quiser, mas fique deitada, descansando e assistindo a novela, que eu mesmo farei alguma coisa para jantarmos. Beijou-a na fronte, tocou-lhe a barriga e disse-lhe para o filho ficar calmo e não judiar muito da mamãe. Deixando-a deitada no sofá, foi para a cozinha. Tenho mesmo um marido maravilhoso, pensou Rebeca. Sentiu vontade de chamá-lo e contar sobre a sua gravidez de alto risco. Quase lhe contou que quando sentiu as primeiras dores à tarde ao colocar a mão na barriga, tivera um pressentimento terrível. Mas Tarcísio estava tão feliz com a chegada do filho que, se viesse a contar o que o médico queria que lhe contasse, Tarcísio na certa não mais conseguiria trabalhar direito. Tal seria sua preocupação. Por enquanto, deixaria tudo como estava. Melhor nem se preocupar com aquilo e se concentrar outra vez na novela que a cada dia parecia ficar mais emocionante. Após preparar a refeição, Tarcísio chamou Rebeca para jantarem, sentaram-se e após a prece que o esposo sempre fazia antes de todas as refeições, começaram a comer. De repente as dores retornaram e ela, levando a mão à barriga, teve o mesmo pressentimento. Disse ao marido que as dores tinham voltado e que queria ir para o quarto deitar um pouco. Tarcísio pulou da cadeira e com delicadeza conduziu até a cama do casal. Rebeca segurou a barriga outra vez e não mais teve dúvidas sobre o terrível pressentimento. Apertou a mão do marido, olhou bem dentro dos olhos dele e falou: Meu amor, prometa que se alguma coisa me acontecer, você cuidará bem do nosso filho e será para ele pai e mãe ao mesmo tempo. Prometa, Tarcísio. Acalme-se, Rebeca. Nada irá lhe acontecer, tenha calma. Respire e relaxe, minha querida. Segure firme em minha mão e fique tranquila. Tarcísio, por favor, prometa-me. Se algo vier a me acontecer, você cuidará do nosso filho. Por tudo que é mais sagrado, prometa-me. Sua promessa é muito importante para mim. Insistiu com os olhos cheios de lágrimas. Se é tão importante para você,
Prometo que cuidarei com muito amor de nosso filho e serei para ele um pai e uma mãe, disse Tarcísio preocupado. Rebeca ficou aliviada. Agora que tinha a promessa do marido, decidiu que não iria mesmo lhe contar nada sobre a gravidez. Tarcísio poderia estar certo e nada lhe acontecer. Era possível que aquilo não passasse de um terrível pressentimento. Tarcísio soltou a mão da esposa, estendeu os braços sobre ela, fechou os olhos e começou a fazer uma prece. Rebeca sentiu as dores diminuírem um pouco. Telefonarei para o médico, meu amor. Não é necessário fazer isso, pois já não sinto mais tantas dores. Mentiu Rebeca ao ouvir o nome do médico. Não quero ficar no quarto sozinha. Faça outra prece e me deixe segurar suas mãos. Fez como ela pediu, e ao fechar os olhos iniciou uma nova prece, em que pediu com todo o coração para que Deus ajudasse sua esposa, enviando os espíritos amigos para cuidarem dela, a fim de que ela se acalmasse. O espírito protetor de Rebeca, que estava no quarto, aproximou-se de sua protegida e começou a aplicar nela um passe magnético. Isaura entrou no quarto acompanhada por um médico espiritual que estivera na residência do casal, junto com outros espíritos no dia em que Tarcísio e Rebeca se casaram. O médico impôs as mãos sobre ela, fechou os olhos e fez uma prece, e suas mãos começaram a liberar luzes bem clarinhas que tocavam em Rebeca e lhe transmitiam uma grande quantidade de energias revigorantes. Quando abriu os olhos, começou a dar outro tipo de assistência espiritual a Rebeca. Ao concluir a assistência espiritual, falou: ela ficará bem por algumas horas, irá dormir em muito pouco tempo. Isaura e Filipe agradeceram a ajuda do amigo e este, atravessando a parede do quarto do casal, seguiu em direção ao Hospital dos Encarnados daquela cidade, onde costumava ajudar os médicos, que, semelhante a ele, antes de desencarnar, trabalhavam como obstetras. Após concluir sua prece, Tarcísio indagou a esposa se ela ainda continuava sentindo muitas dores. As dores se foram, meu amor, não se preocupe mais. Também não é necessário telefonar para o médico ou para Matilde. Preciso dormir agora. Sinto um sono incontrolável. Já é muito tarde e há muito a fazer pela manhã. Fechou os olhos e logo pegou no sono. Mas ele não foi se deitar. Sentou-se na cabeceira da cama, ficaria em prece, velando o sono da mulher que amava. Quando o relógio tocou, Tarcísio sentiu vontade de dar um soco nele e continuar dormindo. Parecia que tinha acabado de deitar. Levantou-se, tirou o pijama, vestiu o uniforme escolar e chamou a esposa. Está melhor, querida? Sinto-me ótima. Que noite difícil, não? Porque não falta aula hoje? Fique deitada, descanse e relaxe. Não posso, informou Rebeca. Tenho prova. No ponto de ônibus, Tarcísio e Rebeca tinham a companhia de Isaura. Filipe, o médico que estivera na casa deles na noite anterior. Todos entraram no ônibus junto com o casal. Dentro do coletivo, Rebeca começou a sentir dores, mas nada disse ao marido. Se as dores aumentassem, ela o avisaria. Ao chegarem ao colégio, Rebeca percebeu que as dores aumentaram um pouco mais. Sendo assim, nada disse. Seguiram para as salas de aula de mãos dadas, despediram-se com um beijo. Na porta da sala de aula de Rebeca, Isaura seguiu com ele. Filipe e o outro espírito ficaram com Rebeca. Rebeca fazia a prova quando a dor ficou realmente intensa. Ela já não mais conseguia raciocinar direito e fingiu que não sentia nada. As dores, que na verdade eram as contrações do parto, já ultrapassavam o limite do suportável, quando ela tocou o braço de Maria Elise e disse em voz alta o que lhe acontecia. Não estou aguentando. Acho que meu filho nascerá antes do tempo. Todos da classe olharam para ela. O professor Félix se aproximou e lhe pediu que respirasse profundamente e tivesse calma. Maria Elise levantou-se da cadeira. Vou correndo chamar seu marido. Tarcísio, ao receber a notícia de que sua esposa passava mal, correu para a sala e, junto com o professor, ajudou Rebeca a levantar-se da carteira. Temos de levá-la imediatamente para o hospital. Dr. Mateus aproximou-se de Tarcísio e disse-lhe para sentar-se e ficar aguardando na sala de espera. Deixou o jovem e entrou na sala em que Rebeca já se encontrava. Tarcísio sentou-se em um banco ao lado de Maria Elise e do padre Júlio, que os apoiava naquele difícil momento, e começou a pensar na promessa que fizera à esposa. Fechou os olhos,
fez uma prece e pediu a Deus que ajudasse a esposa e o filho, que tudo levava a crer nasceria com 7 meses. Abriu os olhos e olhou para o relógio e para a porta por onde a esposa tinha entrado. Logo chegaram sogro, Tiago e Matilde, todos ansiosos por informações a respeito de Rebeca e da criança. De repente, Tarcísio sentiu uma leve brisa e uma vontade imensa de fazer uma prece. Ele a fez e mediunicamente avistou Isaura. Seu espírito protetor disse-lhe que Deus estava sempre com ele e que jamais o abandonaria. Deixou e voltou ao local em que estava. Tarcísio receou que algo tivesse acontecido, voltou a rezar com fervor. Passado 15 minutos, Dr. Mateus seguiu e pediu a ele e aos outros parentes de Rebeca que o acompanhassem. Tarcísio e os demais se levantaram. O jovem acompanhava o médico, um pouco preocupado. Dr. Mateus o levou a uma sala consultório e pediu a Tarcísio para se sentar, dizendo-lhe ter uma notícia boa e outra ruim. Tarcísio sentiu um apontado no peito e teve certeza de que alguma coisa grave acontecera. Primeiro vou lhe dar a boa notícia, falou o Dr. Mateus. Seu filho nasceu de 7 meses. Você é pai de um menino lindo. Tarcísio emocionou-se e o médico notou a felicidade do jovem através do belo sorriso que se formou em seus lábios. Olhou para Matilde e os demais e falou: Vocês ouviram? Eu sou pai de um menino lindo. Estou muito emocionado e feliz. Pode me dar agora a notícia ruim? Estou tão contente com o nascimento do meu filho que acredito que nenhuma notícia ruim possa me entristecer. Dr. Mateus o encarou e teve dó de lhe transmitir a má notícia. Se pudesse, jamais daria aquela notícia ao rapaz. Talvez Rebeca não tenha avisado, mas a gravidez dela era difícil e complicada. Ela me prometeu que iria lhe contar, disse o médico. Infelizmente, sua esposa não resistiu ao ataque de eclâmpsia e faleceu logo após o parto. Sinto muito, muito mesmo. Tarcísio fechou os olhos e permitiu que as lágrimas descessem por sua face. Matilde aproximou-se do irmão e tocou o ombro direito dele. Ele abriu os olhos e pediu ao médico para repetir o que acabara de lhe dizer. Depois de escutar novamente a triste notícia, o jovem fechou os olhos e fez uma rápida prece. Levantou-se, levou as 2 mãos aos olhos e secou as lágrimas. Pediu ao médico que primeiro o levasse até seu filho e depois até a esposa. O médico viu a enfermeira que o auxiliara no parto de Rebeca e a chamou. Disse alguma coisa a ela e apontou para Tarcísio. A enfermeira pediu que o jovem a seguisse e o levou até o seu bebê que dormia. Ao vê-lo, o pai notou que o médico não tinha mentido quando falara sobre seu filho. Ele era mesmo um menino lindo. Tarcísio apanhou nos braços e disse ao médico que o levasse até onde o corpo de sua esposa estava. O médico assim fez. Tarcísio caminhava tendo o filho nos braços e o pensamento em Deus. Quando chegou ao local em que o corpo de Rebeca estava, aproximou-se da maca e o contemplou sem nada dizer. Teófilo abraçou-se ao corpo da filha e entregou-se ao choro. Tiago, Matilde e Maria Elise começaram a chorar também. Padre Júlio encostou-se na parede e rezou baixinho. Tarcísio pediu aos que choravam para tentarem se acalmar um pouco. Ele também queria muito chorar, mas acreditava que suas lágrimas só aumentariam sua dor. O melhor era fazer uma prece todos juntos. A prece haveria de ajudá-los muito mais do que as lágrimas. O choro cessou e todos olharam para ele. Tarcísio contemplou o corpo da esposa e depois olhou para o menininho em seus braços. Fechou os olhos e em alta voz começou a rezar, pedindo a Deus para ajudá-lo naquela hora. Ele precisava ser forte quando, na verdade, não contava com força alguma. Precisava de forças para poder enfrentar aquele momento com serenidade e não permitir que o desespero dominasse. Tinha de ser forte, porque somente os fortes conseguiam suportar tanta dor e evitar que ela fosse maior do que a fé em Deus e a determinação em vencê-la. Não poderia deixar-se vencer pela dor porque seu filho precisava dele, que Deus o ajudasse porque confiava plenamente em sua proteção. O Pai Celeste haveria de ampará-lo naquele momento decisivo. Começou a rezar a prece do Pai Nosso e todos o acompanharam. Quando a concluiu, Tarcísio colocou o filho ao lado do corpo da mãe e disse: Querida, esse é nosso filho. É um lindo menino. Cuidarei dele com todo amor e com todo o meu carinho.
Serei para ele pai e mãe ao mesmo tempo, como você fez me prometer. Nossa criança se chamará Diogo, como você queria que se chamasse caso fosse menino. Eu me esforçarei ao máximo para ajudá-lo a ser feliz e para ser muito feliz com ele como fui com você. Eu a amo e sempre a amarei. Inclinou-se com os olhos marejados de lágrimas, beijou a fronte da esposa e pegou o filho no colo, beijando-a na fronte também. Todos se comoveram com a linda cena. Padre Júlio contemplou Tarcísio, acreditando estar na frente de um santo. Somente um santo reagiria daquela forma em um momento tão difícil. Matilde, Maria Elisa e Tiago cessaram de chorar completamente e começaram a pensar no que Tarcísio dissera. Teófilo achou bonito o que o genro disse, mas sentia que lhe faltava aquela força que o genro pediu a Deus para ter. Amava muito a filha. Tocou os cabelos dela e voltou a chorar. Tarcísio aproximou-se dele e disse: Meu sogro, imagino a intensidade de seu sofrimento e de sua tristeza. Compreendo que tudo o que eu lhe disser nesse momento pouco contribuirá para confortá-lo. Essa tristeza nos pegou em uma hora que desejávamos receber apenas uma notícia feliz. Pelo menos Rebeca nos proporcionou uma imensa felicidade. Eu sou pai dessa linda criança que está em meus braços, e o senhor é avô. Veja como é lindo, mostrou o bebê para o avô. Teófilo olhou para o neto e, vendo o bebê bem tranquilo nos braços do pai, controlou-se um pouco. Após explicar a Tarcísio como faria para remover o corpo da esposa do hospital, Dr. Mateus apresentou-lhe a doutora Sônia. Ela é minha esposa e é pediatra. Vai lhe explicar os cuidados que deve ter para com o filho recém-nascido. A doutora começou a falar e Tarcísio tentou guardar na memória quase tudo o que ela lhe dizia. O jovem pediu a ela que repetisse o que havia dito. Tarcísio, melhor ela repetir a mim depois, falou Matilde. Você não está em condições de memorizar todas as informações. Quero ajudá-lo a cuidar do meu sobrinho desde que eu escute as orientações da doutora e depois as passe a você. Obrigado, Matilde, mas eu sou o pai dele. Sou responsável por ele, por isso desejo que a doutora me explique tudo de novo. Quero saber exatamente todos os cuidados que terei que ter para poder cuidar direitinho. Doutora Sônia repetiu o que já tinha dito a Tarcísio. Depois, abrindo uma gaveta, Dr. Mateus pegou 2 cartões de funerárias e os entregou a Tarcísio, mencionando que soubera ser excelentes os serviços prestados por aquelas 2 funerárias. Teófilo pediu ao genro os cartões, dizendo que iria tomar as providências necessárias para o enterro da filha. Compreendo que, como pai, o senhor deseje fazer isso, mas deixe-me cuidar de tudo, falou Tarcísio. Quero estar presente quando a funerária vier buscar o corpo de minha esposa, pois sei que ela levará apenas o corpo que abrigou o espírito de Rebeca, o qual já deve ter recebido ajuda dos amigos espirituais e está adormecido em alguma cidade. Mas será muito importante que o Senhor me acompanhe até a funerária e me ajude, porque embora eu esteja me esforçando terrivelmente para ser forte, na verdade me sinto fraco e posso vacilar. Teófilo abraçou e falou que, na verdade, quem iria acabar vacilando seria ele, e o genro queria ajudá-lo a não cair. Meu jovem, disse a esposa do médico, encantada com as atitudes daquele exemplar marido. Fique com meu cartão. Se quiser, leve seu filho até minha clínica, que ficarei muito feliz em ser a pediatra dele. E saiba que não cobrarei nada pelos meus serviços. Tarcísio guardou o cartão em um dos bolsos da calça e, sem que a médica esperasse, abraçou-a com toda a sua gratidão. Em seguida, Tarcísio abraçou o Dr. Mateus e disse aos 2 que os considerava excelentes médicos, 2 profissionais portadores de corações boníssimos. Antes de deixar a sala consultório, o médico lhe disse que poderia buscar o filho no dia seguinte à tardinha. Tarcísio se despediu e deixou a sala consultório seguido pelos outros. Que jovem fora do comum, a médica comentou com o marido. É a primeira vez que vejo alguém agir com serenidade em um momento tão difícil. Agir com serenidade e confiança em Deus e transmitir segurança aos outros quando os outros é que deveriam transmitir-lhe segurança. Esse jovem também me deixou muito impressionado, Sônia. Ouvindo tudo o que ele disse e vendo como ele agiu, dei-me conta de que ele é espírita como nós, mas é um espírita que, no momento de grande dor, colocou em prática o que os espíritos amigos e a doutrina pedem para que coloquemos
quando passamos por grande sofrimento. Ainda bem que você lhe passou o seu cartão. Quero conhecê-lo um pouco melhor. Acredito que nós dois temos muita coisa a aprender com ele. Não é todo dia que temos a oportunidade de conhecer alguém assim, tão jovem, já demonstrando ter grande experiência de vida. Dr. Mateus levou Tarcísio até seu filho. Diogo estava dormindo. O médico pegou com delicadeza e, antes de entregá-la ao pai, mostrou-lhe a maneira correta de segurá-lo. Tarcísio recebeu o filho dos braços do médico e, com emoção, beijou-o na face. Não esqueça do exame do pezinho e lembre-se de tudo que lhe falei sobre o leite materno congelado. Siga todas as recomendações e não hesite em entrar em contato se tiver dúvidas. Ao chegar em casa, Tarcísio levou o filho até o berço que colocara em seu quarto e cobriu com uma manta. Diogo não acordou. Ele deixou o filho no quarto, foi até a sala, chamou o cunhado e a irmã para irem até a cozinha. Tarcísio colocou as garrafinhas de leite no freezer e começou a preparar um chá. Serviu a irmã e o cunhado e se serviu também. Os três nada diziam, apenas olhavam para o relógio de parede como se isso pudesse fazer o tempo passar mais rápido. Tarcísio escutou um chorinho e correu para o quarto. O filho tinha acabado de acordar. Vendo-o com os olhos abertos, notou pela primeira vez que o filho tinha olhos verdes como a mãe. Sorriu. O garotinho também tinha a mesma cor de cabelo de Rebeca. Tarcísio pegou no colo e verificou que ele tinha feito xixi. Então, colocou em sua cama, leu as orientações da médica e trocou o filho. Notando que já era hora de amamentá-lo, entregou para Matilde. Apanhou uma das garrafinhas de leite que trouxera do hospital, leu de novo as informações da pediatra, preparou o leite e o alimentou. Depois o agasalhou bem e disse a Matilde que já poderiam ir ao cemitério. Ao chegar ao cemitério, levando junto Diogo, antes de entrar na capela onde o corpo de Rebeca estava sendo velado, Tarcísio recebeu os pêsames de amigos da casa espírita, bem como de amigos e colegas que trabalhavam e que estudavam com ele. Tarcísio aproximou-se da capela e escutou alguém chorando bem alto. Como a capela estava lotada, pediu licença e ia passando. Ao chegar perto do esquife, viu Lucrécia debruçada sobre o caixão, chorando desesperadamente. Pediu a ela para deixá-lo contemplar o corpo de sua esposa. Lucrécia, ao escutar a voz dele, ergueu a cabeça e o encarou com um olhar cheio de ódio. "Fora daqui!" gritou a mulher. "Você e seu filho mataram Rebeca, seus monstros. Fora daqui! Como ousa aparecer no cemitério trazendo esse maldito que tirou a vida da minha filha? Esse monstro não tem direito de estar aqui, nem ele nem você. Vocês mataram minha filha. Rebeca está morta por culpa dos dois. Desapareçam. Nunca mais quero vê-lo em minha frente. Suma daqui com esse maldito monstro que matou a minha filha." "Hipócrita!" respondeu Tarcísio também gritando. "Cale-se! Quem pensa que é para dizer que o marido e o filho de Rebeca não têm direito de estar aqui? Enxugue suas lágrimas de crocodilo e engula suas falsas palavras. Elas não me dizem absolutamente nada. A senhora nem mesmo tem filha. Foi o que disse a Rebeca no dia em que ela se casou, lembra-se? Diz que ela havia morrido para a senhora como filha. Rejeitou sua filha com uma facilidade assustadora. Praticamente a descartou, por isso, não venha gritar comigo, muito menos com o meu filho. Não somos responsáveis pelo desencarne de Rebeca. Se quiser culpar alguém, então culpe a si própria, que abandonou a filha no dia do casamento. Se não a tivesse abandonado, se tivesse auxiliado a filha durante o período de sua gravidez, como toda mãe verdadeiramente faz, certamente não estaria assim, cheia de remorso. Se alguém não tem direito de estar aqui, esse alguém é a senhora, portanto, é melhor se calar e começar a rezar. Acredito que suas preces ajudarão muito mais o espírito de Rebeca do que seu choro." Diogo começou a chorar. O pai o embalou nos braços e disse carinhosamente: "Acalme-se. Papai está aqui com você. Papai está tomando conta de você." Vendo que o filho se acalmava, o beijou. "Isso, filho. Fique bem tranquilo enquanto papai faz uma prece. Você veio se despedir do corpo que abrigou o espírito de sua mãe. Fique calmo, para o papai poder fazer a prece com serenidade." Fechou os olhos e começou a fazer uma prece silenciosa. Lucrécia sentiu seu ódio por Tarcísio crescer ainda mais. Ele ousara tirar em sua cara, diante de pessoas importantes da sociedade presentes ao enterro, que ela havia rejeitado Rebeca como filha.
Aquele moleque haveria de pagar caro por tê-lo exposto e envergonhado daquele modo. Ele e seu filho. Dom Gilberto aproximou-se da irmã e sussurrou em seu ouvido para se acalmar. Tarcísio estava certo. Ele e o filho tinham o direito de estarem presentes no cemitério. Quando chegaram ao local da sepultura, os presentes pediram ao pai da falecida que dissesse algumas palavras. Teófilo declarou-se impossibilitado de fazê-lo. Lucrécia pediu ao irmão para falar no lugar do esposo, mas Teófilo preferiu que o marido de Rebeca falasse. Olhou para o genro e todos os presentes fizeram o mesmo. Tarcísio pediu aos coveiros para abrirem o caixão. Assim que o fizeram, ele entregou o filho para Matilde segurar. Colocou a mão direita nos cabelos do corpo da falecida esposa e começou a dizer: Rebeca, não sei se o seu espírito está ao lado do seu corpo, sendo amparado por amigos espirituais enquanto nos observa. Mesmo assim, falarei como se ele estivesse presente, mas se não estiver, tenho certeza de que os amigos que aqui se encontram lhe transmitirão as palavras que lhe expressarei. Suspirou e olhou para dentro do caixão. Só quero que saiba que você continuará sendo importante em minha vida, que jamais me esquecerei de você e dos momentos felizes que vivemos, momentos que me fizeram compreender que a felicidade só pode ser alcançada quando corremos atrás dela e lutamos para retê-la ao nosso lado. O amor me mostrou que você é o Espírito encarnado que me completou e me fez vivenciar os dias e meses mais felizes de toda essa minha existência. E antes de partir para o outro lado da vida em nome do amor que nos uniu, você deixou aos meus cuidados o fruto desse nosso amor, nosso filho. Retirou a mão de dentro do caixão e pegou o filho do colo da tia. Como lhe prometi antes de você desencarnar, tentarei ao mesmo tempo ser pai e mãe do Diogo. Sei que não será nada fácil, mas me esforçarei ao máximo para cumprir a promessa que lhe fiz. Curvou-se e aproximou o filho do rosto sem vida da esposa. Minha amada e doce Rebeca, esse é o Diogo, o nosso lindo bebê. Ele é bem parecido com você. Ergueu o filho com os olhos cheios de lágrimas. Eu a amo muito e sempre a amarei, porque a morte só separou o seu corpo físico do meu. Nosso amor continuará existindo. A morte só destrói o corpo físico. Ela não consegue destruir o amor, pois o amor é eterno e nós o levamos conosco para os locais onde passamos a viver. Continuarei amando-a nesse mundo e sei que você continuará a me amar no mundo dos espíritos. Que seu corpo possa descansar em paz e que o seu espírito encontre a verdadeira felicidade que só é possível nesse mundo em que ele agora está. Com exceção do bispo e de Amanda, todos os presentes tinham lágrimas nos olhos e bateram palmas após as lindas palavras que escutaram Tarcísio dirigir ao espírito da esposa. Filipe permitiu que uma lágrima escapulisse de seus olhos. Isaura escreveu tudo o que Tarcísio falou para depois mostrar ao espírito de Rebeca, quando ele despertasse do sono no hospital da cidade espiritual para a qual havia sido levado. Aproximou-se de Filipe e confessou estar emocionada. Os coveiros se aproximaram do caixão com o corpo que abrigara o espírito de Rebeca e o depositaram dentro da sepultura. Alguns presentes jogaram rosas e outros, de acordo com as suas crenças, jogaram punhadinhos de terra. O gerente da agência bancária disse a Tarcísio que ele teria 15 dias de licença do serviço. O senador Cardoso também lhe deu uma licença. Teófilo debruçou-se no túmulo da filha e começou a chorar. Não vou abandoná-la aqui sozinha, ficarei com ela porque isso foi acontecer. Ela não merecia isso, era tão jovem. Ela não poderia ter morrido, meu Deus. Tarcísio agachou-se e abraçou o sogro, dizendo-lhe: Rebeca não morreu, sua filha está viva. O espírito dela vive. O que vemos na sepultura é somente o corpo físico. Ficar sobre a sepultura não vai adiantar nada, e o espírito dela ainda sofrerá desgaste. Ficará infeliz se estiver aqui, testemunhando o seu desespero. Sei o quanto está triste, mas tente recordar-se dos momentos felizes passados na companhia de Rebeca. Além do mais, preciso de seu apoio para cuidar do Diogo. Agora mesmo, quando chegar em sua casa, darei nele o primeiro banho e, com certeza, o senhor poderá ajudar muito nessa tarefa, pois presenciou os 2 filhos tomando banho quando eram bebês. Sorriu para o sogro e, levantando-se, ajudou Teófilo a se erguer. Pegou o filho do colo de Maria Elise e o entregou ao sogro, dizendo: Pode me ajudar a levá-lo para casa?
Veja como seu neto é belo e como se parece com sua filha. Com o neto nos braços, Teófilo acalmou-se, quando viu que Diogo se parecia mesmo com a filha. Veja só, meu netinho. Claro que ajudarei a dar o banho nele. Tarcísio, obrigado por suas palavras. Padre Júlio, aproximando-se de Tarcísio, indagou: meu jovem, diga-me de onde você busca forças para suportar tanta dor, e de modo tão sereno e forte, e como ainda consegue confortar e estimular seu sogro. Do Espiritismo, Padre Júlio. No Espiritismo aprendi que em nossos momentos de dor devemos nos manter serenos e buscar na prece a força para nos ajudar a vencer ou controlar o sofrimento. Durante a prece, os espíritos amigos enviados por Deus, por Cristo e pela Virgem Santíssima se aproximam de nós e nos ajudam. O pai de Diogo pediu licença ao padre com o filho nos braços, aproximou-se do presidente da casa espírita, dos seus ex-vizinhos do Guará II, dos médicos Mateus e Sônia, que conheciam o presidente da casa espírita, e dos jovens integrantes da mocidade. Agradeceu a presença deles e as preces que sabiam terem sido elevadas a Deus por eles, pedindo que o Pai Celeste cuidasse do espírito de Rebeca. Tarcísio os deixou e seguiu com Teófilo na direção do estacionamento do cemitério. Clara, ao vê-lo entrando no carro do sogro, falou: é muito bonito ver Tarcísio colocando em prática o que lemos nos livros da codificação espírita, bem como que os espíritos amigos nos pedem para colocar quando se manifestam através de algum médio de psicofonia. Realizando o que a doutrina pede, ele incentiva nós espíritas para que façamos o mesmo, falou Clara. Então façamos como ele, comentou o presidente da casa espírita. Capítulo 20. A vida sem Rebeca. Diogo abriu a boca e começou a chorar quando sentiu a agulha em seu pé. O pai, após perguntar à doutora Sônia se já podia pegar o filho no colo, esperou mais um minuto e então começou a embalá-lo e a conversar amorosamente com ele. Diogo não se acalmou, contudo. Tarcísio então retirou de dentro da bolsa a mamadeira, que sempre levava pronta para alguma emergência, e ofereceu ao seu filho. Diogo foi serenando e assim que tomou todo o leite, o pai guardou a mamadeira na bolsa. Depois, junto com a médica, passou no banco de leite do hospital e levou mais leite para sua casa. Dentro do ônibus, pensava com quem haveria de deixar o filho enquanto estivesse estudando e trabalhando. Não tinha como pagar uma babá e a irmã só se oferecera para ficar com Diogo nos dias em que ele trabalhasse à noite. Seria uma grande ajuda. Mas quem ficaria com a criança durante o dia? A única pessoa que surgia em sua mente era a mãe, que, segundo soubera por Matilde, não iria lecionar aquele ano no vespertino. Se ela pudesse cuidar de seu filho durante o horário em que estivesse trabalhando na agência bancária, conversaria com o diretor do colégio e pediria permissão para levar o filho à sala de aula. Padre Júlio tinha um bom coração e certamente compreenderia sua situação. Era a única solução que via. Fechou os olhos, fez uma prece e pediu a Deus que o ajudasse quando fosse conversar com a mãe e com o diretor do colégio. Marta conversava com Clara e Matilde na sala de estar quando a campainha tocou. Matilde levantou-se e foi verificar quem chegava. Vendo o irmão com o sobrinho nos braços, abriu o portão e o levou até a sala de estar. Ao vê-lo, Marta levantou-se e perguntou o que ele fazia em sua casa. Tarcísio disse que precisava conversar com ela. Não estou interessado em ouvi-lo, não tenho mais filho e não sou obrigada a escutar o que um estranho quer me dizer. Mesmo que a senhora não me queira mais como filho, eu continuo sendo seu filho. Vim aqui para conversarmos porque minha mãe é a única pessoa que poderá me ajudar no momento em que mais preciso. Por favor, escute-me primeiro. Após me escutar, deixarei sua casa. Não vou escutá-lo coisa alguma. Retire-se imediatamente de minha casa. Mamãe, não custa nada a senhora ouvi-lo, disse Matilde. Dê alguns minutos de sua atenção a ele e não percebe que se trata de algo importante. É muito importante mesmo, frisou Tarcísio. Muito importante para mim e para o meu filho. Marta sentou-se e o mandou dizer logo o que queria falar. Clara já ia se levantando, mas Marta lhe pediu para ficar. Não precisa sair, querida. Este rapaz não irá demorar aqui. Logo retomaremos nossa conversa no ponto em que foi interrompida com a chegada desses desconhecidos. Mamãe, na segunda-feira, retorna às aulas no colégio e daqui a uma semana volta a trabalhar.
Não posso pagar uma babá para cuidar do meu Diogo enquanto estiver estudando e trabalhando. Matilde ofereceu-se para cuidar do bebê nas noites em que eu estiver trabalhando com o senador. Irei conversar com o padre Júlio e pedir permissão para levar meu filho à sala de aula. Se o diretor permitir, faltará alguém confiável para cuidar dele durante a tarde. Matilde disse-me que a senhora não está lecionando no vespertino. Estou aqui para pedir que cuide do meu filho nos dias da semana à tarde até que eu possa encontrar uma pessoa de confiança. Ou então, solicitar ao gerente da agência bancária que leve Diogo comigo. Pensei muito antes de vir até aqui e pedir-lhe isso, pois recordo que a senhora me pediu no dia do meu casamento. Mamãe, não tenho mais ninguém a quem recorrer nessa hora. Compreendo que cuidar do Diogo é meu dever, não da senhora, mas muitas vezes as avós, com sua experiência, ajudam os filhos a cuidarem de seus netos. Mamãe, poderia cuidar dele enquanto trabalho? Nunca farei isso. Eu não tenho filho, muito menos neto. Não quero nem mesmo olhar para o rosto desse que Matilde está segurando nos braços. Vire-se sozinho, Tarcísio. Encontre alguém para cuidar do seu filho enquanto estiver trabalhando à tarde e à noite também. Não vou cuidar dele nem permitirei que sua irmã fique com ele nos dias em que for trabalhar com o político. Matilde tem estudado muito pouco durante o dia e por isso vai precisar das noites para estudar. Agora que já escutei suas lamúrias e lhe disse o que você deveria ter ouvido, pegue seu filho e desapareça com ele da minha frente. E nunca mais coloque os pés em minha casa. Se o fizer outra vez, chamarei a polícia e direi que um estranho invadiu minha residência. Mãe, você enlouqueceu, ralhou Matilde revoltada. Claro que cuidarei do Diogo nas noites em que Tarcísio estiver trabalhando. Não ligo a mínima para sua proibição. Bem, filha, se quer cuidar da criança de um desconhecido, o problema é seu, mas terá de pegar suas coisas e mudar-se para a casa dele. Aproveite e peça a ele que compre os livros do seu curso, pague a gasolina do carro com que você vai todos os dias à universidade e se responsabilize por todas as suas despesas. Se não me obedecer, também deixará de ser minha filha, e você já pode perceber o que isso significa. Matilde faz o que ela pede, disse Tarcísio, pegando o filho do colo da tia. Eu resolvo tudo com o senador. Obrigado por me escutar, mãe. Não vou mais importuná-la. Despediu-se, caminhou em direção da porta, abriu o portão e dirigiu-se ao ponto de ônibus. Clara e Matilde seguiram Tarcísio e encontraram-o no ponto de ônibus, sentado. Ele olhava para o filho com ar preocupado. Clara o chamou e pediu que ele acompanhasse até sua casa. Queria conversar com ele. Tarcísio levantou-se e a acompanhou. Ela disse a Tarcísio que iria telefonar ao marido e depois conversaria com ele. Renata e Matilde ficaram com ele, trocando conselhos e sugestões sobre cuidados referentes ao bebê. Tarcísio, tenho boas notícias, avisou Clara ao retornar. Cuidarei do bebê na parte da manhã enquanto você estuda. Não poderei ficar à tarde nem na parte da noite, porque trabalho no hospital. Se não encontrar alguém para ficar com o bebê à tarde nas noites em que trabalha, terá de levar a criança para o trabalho ou recorrer ao seu sogro. Clara, isso é maravilhoso. Tarcísio mostrou-se radiante de alegria. Jamais poderei pagar o que você fará por mim e por meu filho. Muitíssimo obrigado. Bem, vamos combinar tudo então? Disse Clara. Tarcísio estava um pouco ansioso enquanto esperava que o gerente fosse atendê-lo. Acabara de sair da casa de Clara com uma ótima notícia, mas ainda havia muito a resolver. Bem, rapaz, o que posso fazer por você? Perguntou-lhe o gerente. Com muita objetividade e precisão, Tarcísio expôs ao homem a situação em que se encontrava. Precisava de autorização para ficar com seu filho enquanto trabalhava. Prometeu desdobrar-se para cuidar do filho e trabalhar ao mesmo tempo, pois tudo faria para manter aquele emprego. Entretanto, pediria demissão se falhasse nesse propósito. É este o meu problema, senhor, disse Tarcísio. Permite que eu venha trabalhar nesta agência trazendo meu filho? Antes de responder, Meireles pensou por alguns instantes. Possuía 3 filhos e pouco estivera presente na vida deles. Os filhos haviam crescido, 2 estavam casados e a mais nova já tinha 16 anos. Entretanto, ele os conhecia pouco. Se pensasse como Tarcísio, na certa os 3 seriam seus amigos, coisa que não eram. A pedido de Tarcísio era difícil. Um bebê dentro da agência poderia atrapalhar o serviço do pai e até mesmo incomodar alguns clientes.
Tarcísio já atraía a atenção do sexo oposto por ser fisicamente lindo. Desde que começara a trabalhar na agência, o número de correntistas do sexo feminino dobrara. Certamente atrairia muito mais novas correntistas quando as já existentes o vissem cuidando do filho e comentassem com as amigas. Além disso, o jovem passara a ser na agência uma espécie de conselheiro dos demais funcionários. Ouvia os problemas de todos após o seu expediente e a todos dava conselhos sábios. Sempre trabalhava alegre, nunca reclamava de nada. Sim, ele iria atender ao pedido de Tarcísio. Pediu ao jovem que aguardasse alguns minutos, discou o ramal da copa e solicitou a copeira para ir vê-lo. Quando a copeira chegou à sua mesa, pediu à mulher que chamasse os demais funcionários. A mulher fez isso, e logo todos os funcionários achavam-se à sua volta. Informou a respeito do pedido de Tarcísio e disse que contava com todos para auxiliar o jovem pai a cuidar do filho quando a criança passasse a conviver com eles na agência. Todos disseram que fariam o possível para ajudá-lo a cuidar do bebê. Meireles então olhou para Tarcísio e disse-lhe que o filho dele seria muito bem-vindo. Tarcísio, feliz e aliviado, agradeceu ao gerente e os companheiros gostavam muito deles. E era bom saber que também era apreciado. E seu filho já fazia sucesso. Todos quiseram olhá-lo de perto, pois era um lindo bebê. Ao chegar em casa, Tarcísio deu água para o bebê, limpou e trocou sua fralda. Apanhou o seu evangelho segundo o Espiritismo e começou a ler em voz alta. Meditou o que tinha lido e fez uma prece, agradecendo a Deus as dádivas recebidas naquele dia. Sempre que rezava, fazia em voz alta para que seu filho pudesse ouvi-lo, mesmo quase nada compreendendo, já recebesse as bênçãos oriundas da prece. Conversou com o menino por alguns minutos e o beijou. Papai ama você, meu querido. Espere que já vou preparar a sua mamadeira. No sábado, após ter concluído o evangelho no lar, na hora em que estavam tomando chá, Matilde indagou se Tarcísio tinha conversado com o gerente da agência bancária e ele contou o que escutara do gerente. Gostaria de pedir ao senhor, disse o jovem, dirigindo-se ao senador, o mesmo que pedia ao gerente Meireles. Antes de o senador se manifestar, Tiago disse que ele poderia cuidar do sobrinho enquanto o cunhado trabalhava com o senador. E Teófilo resolveu ficar com o filho e com o neto nas noites e nos sábados em que o genro estivesse trabalhando com o político. Amigos, muito obrigado, disse Tarcísio bastante emocionado. Vocês são um verdadeiro tesouro. À noite, ao se deitar, Tarcísio agradeceu a Deus e aos espíritos amigos por terem lhe ajudado a encontrar formas de cuidar do seu filho, mesmo estudando e trabalhando. Fechou os olhos e rapidamente adormeceu. As coisas finalmente começavam a se ajustar na vida de Tarcísio. Clara já estava cuidando de seu menino e se dava bem com ele. Em seu trabalho e nas aulas, Tarcísio se esforçava ao máximo. Meireles observava que todas as mulheres atendidas por Tarcísio perguntavam se ele era pai daquela criança ao lado dele, e ao receberem a resposta, aprovavam e elogiavam o fato de o pai cuidar de seu bebê enquanto trabalhava. Certa vez, uma delas perguntou onde estava a mãe do bebê. O jovem explicou o que acontecera a Rebeca. Puxa, pobrezinha dessa moça, comentou a mulher, e de você também. Você deve ser muito forte para ter conseguido suportar e superar tanto sofrimento, sendo tão jovem, e isso sem ter se revoltado contra a vida e contra Deus. Ninguém jamais deve se revoltar contra a vida, muito menos contra Deus, respondeu Tarcísio. A vida só coloca em nosso caminho os sofrimentos que podemos enfrentar e vencer. Deus, ao notar esses sofrimentos em nosso caminho, nunca nos abandona, caminha conosco, dando-nos as suas bênçãos e a força necessária para nunca nos desesperarmos com os sofrimentos e sem acreditarmos ser fortes o suficiente para passarmos por cima deles. A primeira coisa que fez ao chegar em sua casa foi ir ao quarto ver o filho que dormia. Tocou de leve a testinha da criança e ajeitou a manta sobre ela. Agradeceu ao sogro e ao cunhado os cuidados que dispensaram a Diogo, e quando ficou sozinho foi para o tanque lavar as fraldas que o filho sujara naquele dia. Depois, preparou a comida que levaria na marmita no dia seguinte, lavou as mamadeiras e quando se deitou, faltavam 10 minutos para meia-noite. Com o passar dos dias, Tarcísio ia se acostumando à nova vida que levava.
Meirelles observou que a presença de Diogo na agência em nada comprometia o rendimento do pai no trabalho e que, de acordo com sua previsão, o número de correntistas do sexo feminino aumentara com a permanência da criança na agência. Renato olhava para Amanda e Lucrécia que, sentados à sua frente no escritório de Teófilo, comunicavam a ela e a Mara as intenções de Dom Gilberto. Não contem mais comigo para prejudicar Tarcísio. Nada mais farei para fazê-lo sofrer. Há mais de um mês ajudo mamãe a cuidar do Diogo no período da manhã, enquanto Tarcísio estuda, e comecei junto com minha mãe e meu pai a frequentar o culto do Evangelho no lar na casa dele. Tenho observado a forma como ele cuida do Diogo e o amor que sente pelo filho. Tarcísio tem se desdobrado para conseguir cuidar do filho, estudar, trabalhar, participar dos encontros na casa espírita e dar atenção a todos que o procuram. Vendo fazer tanta coisa sem nunca reclamar de nada e observando os cuidados que ele tem para com o filho, que tipo de monstro eu seria se aplicasse mais castigos a ele, se desse mais sofrimento àquele pobre coração? Não é justo que ele sofra mais, pelo contrário, ele merece receber apenas alegrias. Não contem comigo para atingi-lo. Levantando-se, deixou o escritório e foi embora. Eu penso de maneira bem diferente, informou Mário. Farei o que estiver ao meu alcance para prejudicá-lo. Quando o rapaz deixou a mansão, Amanda disse à tia que era hora de fazer uma visita à mãe de Tarcísio. Lucrécia telefonou a Marta e combinou encontrar-se com a mulher no dia seguinte. Amanda consultou o relógio, então apanhou o carro e dirigiu-se à casa de Tarcísio. Ao chegar à casa do viúvo, tocou a campainha. Ao vê-lo, Tarcísio a convidou para entrar e perguntou se algo acontecera com o sogro. Não aconteceu nada com tio Teófilo, disse Amanda. Vim aqui porque desejo conversar com você. Sente-se, estou ao seu inteiro dispor. Sentou-se com o filho no colo. Tarcísio, eu me apaixonei por você desde a primeira vez em que eu vi no ginásio jogando vôlei. Essa paixão foi crescendo dia após dia, e quando você escolheu Rebeca e não a mim, imaginei que fosse morrer. Eu amo, Tarcísio, amo com todo o meu coração. Soube que você está fazendo enormes sacrifícios para cuidar de seu filho e realizar todas as suas tarefas. Aceite o meu amor e eu o ajudarei. Serei uma mãe para Diogo e tentarei amá-lo da mesma forma que já o amo. Eu preciso de você, quero você. Não suporto mais a paixão que me consome. Por favor, aceite ficar comigo. Aceite o amor que lhe ofereço. Amanda, só sinto por você amizade, por isso não posso aceitar o seu amor. Nunca fui apaixonado por você e acredito que nunca serei. Sou consciente de que Rebeca era o espírito que reencarnou para me fazer feliz e a nenhuma outra mulher conseguirei dar o amor que dei a ela. Acredito que irá encontrar alguém que a ame muito e que a faça feliz. Mas eu quero você, Tarcísio. Nenhum outro rapaz me fazia feliz. Bem, Amanda, a mim você não terá. Então ninguém o terá, meu querido. Vim lhe oferecer o meu amor e você o desprezou. Isso não se faz jamais. Levantando-se, Amanda se foi. Tarcísio retomou tranquilamente os seus serviços domésticos. Capítulo 21. Do outro lado da vida. As lágrimas desciam pela face de Rebeca, que, sentada em um banco de um lindo jardim, lia pela 10ª vez as 2 folhas de papel que Isaura pedira a Filipe para lhe entregar e que continham as palavras que Tarcísio pronunciara no hospital e no cemitério. Essa leitura sempre a emocionava, pois mostrava que ele nunca deixaria de amá-la e que cuidaria de seu filho como lhe tinha prometido. Levantou-se do banco, guardou as folhas de papel no bolso da calça que usava e começou a caminhar pelo jardim. Tocou as flores e as rosas, andou até perto da fonte que ficava no centro e contemplou alguns pássaros que bebericavam água na fonte. Ficou encantada quando, após terem bebido, as aves olhavam para ela e começaram a cantar. Isaura e Filipe, sentados em um banco, observavam-no sem nada dizerem. Quando os pássaros alçaram voo, Rebeca retornou ao banco em que estava sentada e pôs-se a pensar no que tinha lhe acontecido. Ao despertar em um quarto de hospital e ver um rapaz desconhecido sentado em uma cadeira ao seu lado, e não o Dr. Mateus ou a enfermeira que ajudara na hora de seu parto, perguntou a ele se era enfermeiro. Ele respondeu que a enfermeira há pouco deixara o quarto e ele era apenas um amigo.
Então ela perguntou quem era ele e onde estava seu filho. Filipe sorriu e ajeitou o lençol sobre ela, indagando se estava bem e se não sentia mais nenhuma dor. Não sinto dor, sinto-me bem relaxada. A impressão que tenho é que acabei de despertar após umas horas de sono, falou Rebeca, puxando o límpido lençol branco que a cobria e sentando-se na cama. Você não dormiu muitas horas de sono, dormiu durante alguns dias, disse Filipe. Dormiu dias para que durante o sono a equipe médica dessa cidade espiritual ministrasse cuidados especiais ao seu corpo espiritual, para que ao despertar você realmente se sentisse relaxada e sem nenhuma dor. Corpo espiritual, equipe médica dessa cidade espiritual, não entendi nada. Pode explicar o que isso significa? Pediu Rebeca. A porta abriu-se e Isara entrou. Aproximou-se de Rebeca sorrindo e entregou a ela um buquê de rosas brancas, indagando se estava bem após ter despertado de uma boa temporada de sono. Acabei de dizer a esse rapaz que estou me sentindo bem, disse Rebeca, tocando as rosas com delicadeza. Lindas essas rosas, gosto muito de rosas brancas. Onde as posso colocar? Nesse jarro que está ao lado da mesinha de sua cama, indicou Isaura. Dê-me o buquê que farei isso por você. Recebeu o buquê das mãos de Rebeca e o colocou no jarro que já continha água. Fiz algumas perguntas a esse rapaz e aguardava as suas respostas quando você entrou no quarto. Quem são vocês? Onde está o meu filho, meu marido, que deve estar preocupado comigo já que dormi por dias? Eu desmaiei na hora do parto e entrei em coma e agora despertei? Foi isso que aconteceu? Indagou Rebeca olhando para Filipe e para Isaura. Antes de responder às suas várias perguntas, irei me apresentar, falou Isaura, fixando seu olhar nos olhos de Rebeca. Meu nome é Isaura, o nome do meu amigo é Filipe. Você já ouviu seu marido pronunciar o meu nome? Tarcísio algumas vezes lhe disse que eu estava na residência de vocês na hora em que se uniam com seus amigos e juntos faziam o culto do evangelho no lar. Eu sou o espírito que dá assistência a Tarcísio. Filipe é o espírito que cuida de você. Está me dizendo que você é Isaura, o anjo da guarda de Tarcísio, e que esse rapaz que se chama Filipe é o meu anjo da guarda? Se vocês dois são os nossos anjos guardiões, meu pressentimento de que algo terrível me aconteceria na hora do parto acabou acontecendo. Eu morri na hora do parto e agora sou um espírito como vocês e vou passar a viver nessa mesma cidade espiritual que Tarcísio me dizia que você, Isaura e outros espíritos vivem? Perguntou Rebeca com lágrimas nos olhos. Rebeca, você não morreu. Recorde-se de tudo que ouviu de seu marido e dos livros da doutrina espírita. Ninguém morre, apenas retorna para o mundo dos espíritos, do qual se ausentou para reencarnar em uma cidade terrena e nela aprender lições que lhe ajudassem a crescer moralmente e espiritualmente. Lições que jamais serão esquecidas pelo seu espírito e que ajudarão muito nesse mundo em que está, explicou Isaura. Eu e Filipe não somos anjos da guarda, somos seus amigos e amigos de Tarcísio. Quando acompanhamos vocês em suas novas existências terrenas, além de auxiliar-lhes sempre que podíamos, também aprendemos bastante com as lições de vida que foram colocadas em seu caminho e no caminho de seu marido. Continuaremos a aprender com as outras lições de vida que surgirão no caminho de Tarcísio. Como você já mencionou, encontra-se na cidade espiritual em que eu, Filipe, e muitos outros espíritos vivemos. Se eu estou no mundo dos espíritos, o que aconteceu com meu filho? Inquiriu Rebeca. Filho, Diogo, esse é o nome do seu filho, é um lindo menino. Tarcísio tem cuidado dele com muito amor e carinho. Gostaria de saber o que seu marido disse quando soube que você tinha desencarnado e o que ele disse no cemitério no momento em que se despedia do corpo físico que abrigou seu espírito? Indagou Isaura. Ficaria muito feliz se tomasse conhecimento das palavras de Tarcísio, respondeu Rebeca. Isaura pediu a Filipe para abrir a gaveta da mesinha e dela retirar 2 folhas de papel. Ao entregá-la para Rebeca, lhe disse, leia com atenção, irá se emocionar como eu me emocionei quando as li. Rebeca leu primeiro o que Tarcísio dissera no hospital, e quanto mais lia, mais se emocionava. Com os olhos marejados de lágrimas, começou a ler o que seu marido falara quando esteve no cemitério.
Por fim, não mais conseguiu conter as lágrimas e permitiu que elas descessem por sua face. Concluída a leitura, beijou as 2 folhas e pediu a Isaura notícias do filho e do marido. Isaura comentou como os 2 estavam e Rebeca, contente ao tomar conhecimento de que Tarcísio se revelava mesmo um bom pai e que tentava ser mãe de seu filho, perguntou a Isaura quando ela poderia conhecer o filho e visitar o marido. Queria imediatamente ir até a casa deles. Filipe disse que primeiro ela precisava tentar se adaptar ao novo mundo em que vivia. Teria de aprender algumas coisas antes de visitar Tarcísio e Diogo, para que não quisesse ficar na casa deles quando os visitasse pela primeira vez, pois se o fizesse, em vez de ajudá-los a cuidar do filho, iria prejudicar o bebê e Tarcísio, visto não ter conhecimentos ainda que contribuíssem para que ela como espírito auxiliasse os 2. Isaura lhe disse algo parecido e comentou que quando ela fosse portadora de certos conhecimentos que lhe seriam passados por ela, por Filipe e pelos professores de uma escola onde passaria a fazer um pequeno curso, a levaria para visitá-los. Eu não sei, comentou Rebeca. Acho melhor ir visitar logo meu filho e meu marido e só depois começar a aprender esses conhecimentos. Isaura lhe entregou um pequeno caderno contendo as preces que Tarcísio fazia por ela e o que nas preces pedia para que a esposa fizesse no mundo dos espíritos. Isaura e Filipe a deixaram no quarto. Ela começou a ler o que continha no caderno. Os 2 regressaram após 30 minutos e ela disse que iria fazer como os 2 tinham sugerido e como o esposo lhe pedia através das preces. Os 2 a abraçaram e perguntaram se ela não gostaria de passear pelo jardim. Ao terem sua resposta, sugeriram que ela entrasse no banheiro, tomasse um banho e vestisse a roupa que no banheiro encontraria. Eles voltariam ao quarto dentro de alguns minutos e a conduziriam até o jardim do hospital. Ela gostou bastante de conhecer e, após mais 2 visitas a ele, mudou-se para a casa em que Isaura vivia. Ficou admirada ao descobrir que o marido realmente falava a verdade quando lhe dizia que a vida continua após a morte e que os espíritos viviam em cidades espirituais parecidas com as cidades terrenas, só que bem mais evoluídas que as cidades dos homens. Tinha se matriculado em um curso numa escola parecida com o colégio em que ela e Tarcísio estudavam, e no curso com Isaura e Filipe, aprendiu que a ajudaria no dia em que fosse visitar o filho e Tarcísio na terra. Fazia quase 3 meses que fazia o curso e torcia para que Isaura e Filipe logo lhe dissessem quando a levariam até Brasília. Isaura e Filipe levantaram-se do banco em que estavam sentados, foram até ela e a convidaram para regressarem à casa em que morava. Quando deixaram o jardim, que se localizava bem no centro da cidade, Isaura lhe dava boas notícias de Tarcísio e do filho, notícias que a deixavam feliz e desejosa de poder ver os 2 em breve. Logo que uma nova reunião do grupo da Mocidade Espírita terminou e Renata viu Tarcísio saindo da sala, empurrando o carrinho do seu filho em companhia de Tiago, William e Maria Elise, aproximou-se deles e disse a Tarcísio que precisava conversar com ele em particular. Ele entregou o filho aos cuidados do cunhado para ir conversar com Renata. Tarcísio tem ajudado mamãe a cuidar de Diogo desde o primeiro dia em que o bebê ficou em minha casa. Cuido dele com muito carinho. Até sinto vontade de ficar cuidando mais tempo. Aprendi com minha mãe a cuidar de uma criança. Notei que Diogo precisa de uma mãe para cuidar dele e quero tornar-me essa mãe. Então, o que acha de começarmos a namorar e no futuro casar? Seria uma excelente mãe para Diogo e uma excelente esposa para o pai de Diogo. Renata, agradeço por auxiliar sua mãe a cuidar do meu filho quando ele se encontra em sua casa durante as manhãs. Estou tentando ser pai e mãe do Diogo, por isso, no momento não vejo necessidade de meu filho ter uma mãe. Não posso aceitar seu pedido. Você precisa compreender que eu gosto de você como um irmão. Não tenho por você nenhum sentimento parecido com o que eu sentia por Rebeca. Espero que não mais me fale em namoro, porque minha resposta será sempre a mesma. Com licença, preciso retornar para perto do meu filho. Espere, Tarcísio. Chamou Renata quando ele lhe deu as costas. Se você não namorar comigo, pedirei à minha mãe para não mais cuidar de Diogo.
Tarcísio mencionou que ela já tinha recebido a resposta. Sem dizer mais nada, saiu ao encontro do filho e dos amigos. Sentindo-se novamente rejeitada, Renata encheu-se de ódio e decidiu fazê-lo sofrer, assim talvez ele voltasse atrás e aceitasse seu pedido. Quando jantava, comentou com os pais o pedido que fizera a Tarcísio. Eles lhe disseram para tentar encontrar um jovem que gostasse dela e se esforçasse para esquecê-lo. Nunca, jamais esquecerei Tarcísio. Estou disposta a conquistar o coração dele a qualquer preço, afirmou Renata. Pediu à mãe que não mais cuidasse de Diogo e só voltasse a fazê-lo quando Tarcísio aceitasse namorá-la. Clara disse que não faria tal coisa. Renata ameaçou passar a tratá-la como uma estranha, deixaria de ter mãe e nunca mais trocaria uma só palavra com ela. Filho que me pede é um absurdo, disse Clara. Não virarei as costas para Tarcísio no momento em que mais ele precisa de mim. Renata levantou-se e foi para o seu quarto, bateu a porta com força e passou a chave. Querida, falou Kleber, não seria melhor conversarmos com ela? Vamos terminar o jantar, meu bem. Depois faremos uma prece, solicitando a Deus e aos espíritos amigos auxílio, e então conversaremos com Renata. Quando bateram na porta do quarto, a jovem não abriu e fez de conta que não os ouviu. No dia seguinte, Renata não olhou para a mãe nem lhe dirigiu a palavra. Mais 2 dias se passaram e nada mudou. Por fim, depois de conversar com Kleber, Clara acabou cedendo à filha. Bem, lembrou Kleber, vamos então até a casa de Tarcísio para lhe dar a notícia. Após avisarem Tarcísio sobre a resolução de não mais cuidar de seu filho, Clara e Kleber, enquanto voltavam para a casa de carro, ficaram pensando na forma como o jovem recebera a notícia. Permaneceu sereno, agradeceu por tudo que haviam feito por ele e pelo filho, e em vez de ficar triste e preocupado, rezou solicitando a Deus para abençoá-los. Clara deixou uma lágrima escorrer pela face ao imaginar que recebera uma nova lição de vida dada por Tarcísio. Renata retornava para casa decepcionada. Imaginava que ele se desesperasse por não ter com quem deixar o filho durante as manhãs e acabasse aceitando seu pedido de namoro, mas o viúvo não reagiu como ela esperava, destruindo suas esperanças. Logo que os amigos se retiraram, Tarcísio entrou em seu quarto, sentou-se na cabeceira da cama e ficou vendo o filho dormir, ao lado da cama em que a mãe dormia antes de desencarnar. Quem ficará com meu filho enquanto eu estiver estudando? Pensou. A única solução que lhe ocorria era falar com o padre Júlio e solicitar que o autorizasse a levar o filho para a sala de aula. Fez uma prece demorada, entregando-se a ela de coração e depositando toda a sua confiança em Deus. Quando o dia amanheceu, Tarcísio colocou a mochila nas costas e pôs o filho dentro do carrinho de bebê. Seguiu para o ponto de ônibus. Ao entrar no coletivo, o motorista, que já o conhecia, aguardou com paciência ele entrar com o carrinho, colocando-o próximo à cadeira em que iria se sentar. Agradeceu ao motorista e ao cobrador e desejou ardentemente que o padre Júlio o compreendesse e o ajudasse. Meu caro Tarcísio, a que devo a honra de sua visita, disse alegremente o padre, ao chegar ao colégio e encontrar Tarcísio com o filho nos braços o aguardando. Mandou que entrasse em sua sala e fez um carinho no bebê. Padre, Tarcísio começou. Ser pai e mãe ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. A responsabilidade pelo filho triplica e você nunca mais tem tempo para pensar em suas próprias necessidades, em seu próprio bem-estar. É preciso estar a todo momento voltado para a felicidade e o bem-estar de seu filho. Por isso, como faço os 2 papéis, tenho de levar o meu filho para onde for, pois não tenho condições de pagar uma pessoa para cuidar dele. Amo meu filho e por ele sou capaz de fazer qualquer coisa. Prometi a Rebeca que cuidaria dele com muito amor e carinho e farei o possível e o impossível para cumprir a minha promessa. Ainda que nada tivesse prometido à minha esposa, mesmo assim faria tudo por meu filho, porque o amor que tenho por ele já é muito maior do que o amor que tenho por qualquer outra pessoa. É por isso que lhe peço autorização para trazer meu filho à escola e ficar com ele em sala de aula. O diretor do colégio ficou profundamente tocado com as palavras de Tarcísio. Contemplou o jovem com a certeza de que ele cumpria fielmente a promessa que fizera à esposa. Sim,
Ele iria conceder a autorização que o jovem pai lhe solicitava e não perderia de vista. Queria observá-lo enquanto ele cuidava do filho e dedicava a ele todo o seu amor. Levantando-se, pediu a Tarcísio para acompanhá-lo até a sala dos professores. Queria que o jovem repetisse aos professores o que ele tinha dito. Tarcísio fechou os olhos, fez uma rápida prece, pedindo aos espíritos amigos para ajudá-lo. Assim que Tarcísio concluiu sua fala, o padre comunicou aos professores que autorizava o rapaz a ficar em sala de aula com o filho. Quando a sirene soou, o padre e Tarcísio se dirigiram à sala de aula. Padre Júlio informou aos alunos que o filho de Tarcísio iria ficar com o pai durante as aulas. Alguns alunos levantaram-se e foram dar uma olhadinha em Diogo. Maria Elise, que se mudara para a turma de Tarcísio quando este ficara viúvo, vibrou com a notícia. E quando o jovem sentou na carteira ao lado da dela, ela colocou o carrinho de Diogo entre as duas carteiras. Na hora do intervalo, Diogo foi a atração do colégio. Professores, alunos e funcionários, ao verem Tarcísio com o filho no colo, dando-lhe a mamadeira, achavam a cena linda. Tiago fazia questão de dizer a todos que Diogo era seu sobrinho. Conforme os dias iam passando, professores e alguns alunos se apegavam ao bebê e, em determinados momentos, ajudavam o pai a cuidar do filho. Diogo dificilmente atrapalhava o andamento de alguma aula. Tarcísio sabia exatamente a hora em que a criança precisava tomar a mamadeira e ser trocada, e ausentava-se da aula antes do bebê começar a chorar. Ao retornar, trazia o filho dormindo e o colocava no carrinho. Se o menino estivesse acordado, embalava-o devagarzinho no colo enquanto prestava atenção às aulas. Dia após dia, Tarcísio esforçava-se ao máximo para dar conta de todas as suas obrigações. Quando a última semana de aulas daquele ano letivo iniciou-se, Tarcísio pensou ter aquele mês passado muito depressa. Ao entrar em férias escolares, decidiu que iria dedicar as manhãs exclusivamente ao filho. Capítulo 22. Sem limites para o mal. Assim que seus tios deixaram a mansão para irem ao teatro, Amanda vestiu uma minissaia, colocou uma blusinha, passou um batom vermelho e bateu na porta do quarto do primo. Tiago abriu a porta e, ao vê-la vestida de forma provocativa, perguntou o que ela desejava. Amanda disse ao primo que pensava em sair e se divertir um pouco. Indagou se ele conhecia algum local em que os jovens de Brasília costumavam ir para dançarem, beberem e se divertirem à vontade. Conheço um clube bem legal, podíamos ir até lá, sugeriu Tiago. Vamos então, primo, podemos dançar a noite inteira. Ao chegarem ao clube, Amanda notou que se tratava de um dos famosos inferninhos que costumava frequentar na capital gaúcha. Dentro deles havia música, bebida, drogas, muito bom. Ao ter convidado o primo, acreditava que ele a levaria a um desses clubes caretas onde quase nada era permitido. Tiago, tendo-a levada para o inferninho sem perceber, contribuíra com seus planos. Ele apresentou a prima para alguns amigos que lá estavam. Após ser apresentada, Amanda chamou o primo para dançarem. Após ter dançado 2 músicas, ela pediu a Tiago para providenciar bebidas para os dois. Quando ele lhe entregou uma cerveja, ela recusou o copo e, levando a garrafa até a boca, começou a beber como viu os demais jovens fazendo. Entregou a garrafa para Tiago e mandou que ele fizesse o mesmo. O primo obedeceu. Quando a garrafa esvaziou-se, ela chamou o primo para dançar novamente. Enquanto dançava, sussurrou no ouvido de Tiago que queria outra cerveja. Ele providenciou e rapidamente os dois a consumiram. Ela pediu ao primo para conseguir uma bebida mais quente. Tiago relutou. Ela o beijou e, após o beijo, disse que a bebida iria deixá-la mais solta. O primo disse que só bebia cerveja. Amanda deu uma gargalhada e pediu a ele que a acompanhasse até o bar. Ela sentou-se e pediu uma dose de uma bebida bem forte. Foi servida, tomou um gole e mandou Tiago experimentar, mas ele recusou. Ela pediu ao garçom que enchesse o copo. Chamou o primo para voltarem a dançar e durante a dança ela bebia e beijava, esfregando-se nele de forma provocativa. Mostrou-lhe o copo da bebida e lhe disse para experimentar, pois a bebida o ajudaria a se soltar um pouco. Já disse que não quero, protestou Tiago, estou bastante solto. Solto coisa nenhuma, você parece uma estátua, brincou Amanda e mordiscou a orelha dele.
Apontou para um casal que dançava ao lado. Aquele rapaz é que sabe se soltar. Você precisa fazer como ele, que bebe e dança ao mesmo tempo. Tiago experimentou a bebida e gostou do sabor. Tomou outro gole e Amanda começou a passar as mãos pelo corpo dele de forma sensual. A bebida está fazendo efeito, Tiago. Sente-se mais solto? Sim, prima. Assim passaram a noite inteira. Mas o copo de Tiago se esvaziava e Amanda o enchia de novo. Amanda não parou de estimular o primo a beber nem quando voltaram para casa. Dentro do carro, abriu a garrafa e mandou que ele bebesse até que chegassem à mansão. Tiago começou a vomitar. Amanda estacionou o carro calmamente, foi até o quarto dos tios e bateu na porta. Teófilo abriu. Tio, venha socorrer Tiago, ele está passando mal e eu não consigo levá-lo para dentro sozinha. Teófilo a seguiu e ficou chocado ao encontrar o filho todo sujo e bêbado. Gritou com ele e quase o arrastou até o banheiro. Ligou o chuveiro e deixou que a água fria caísse sobre a cabeça do jovem, que reclamou muito quando sentiu a água fria. O pai mandou que se calasse e aumentou a velocidade da água. Depois o ajudou a tirar a roupa molhada e secou e o colocou na cama. Amanda, ralhou Teófilo irritadíssimo. Por que deixou que se embriagasse? Sabe muito bem que ele não bebe. Não tenho culpa de nada. Tiago me levou ao clube, um lugar horrível, aliás. Ele começou a beber assim que chegou e eu lhe pedi para parar, mas Tiago afirmou que sempre bebia naquele clube com os amigos. Eu então me calei. Durante toda a noite, assim que seu copo se esvaziava, ele o enchia. Voltei a pedir para ele não beber, mas ele não ligou e ainda foi rude. Fiquei quieta em um canto, vendo-o embebedar-se com os amigos e se aproveitar de algumas garotas. Ele começou a vomitar já dentro do carro. Nunca mais convido para sair com você, entendeu? Para lugar algum. Você é péssima companhia. Viu o garoto beber e nada fez para impedi-lo. Vou conversar com Tiago quando ele despertar e lhe passar uma reprimenda. Teófilo deixou-a com a esposa e entrou em seu quarto. Lucrécia, que estava ciente do que Amanda iria fazer com o filho, perguntou se tinha sido difícil convencê-lo a beber. Ah, tia, coisa mais fácil neste mundo não há, respondeu Amanda. Não será complicado fazer com Tiago o que o bispo pediu-me para fazer. Acho que cerca de 3 meses serão suficientes para transformar Tiago em um alcoólatra. Depois, passaremos às outras etapas do plano. As duas gargalharam e depois foram para os seus quartos. Tiago acordou no dia seguinte sentindo uma forte dor de cabeça. Após tomar café, o pai o chamou no escritório e conversou longamente com ele. Prometeu ao pai que não beberia e que não aceitaria novo convite de Amanda para sair. Deixou o escritório cabisbaixo e triste. O pai tinha toda a razão. Ele realmente exagerara na noite passada. No sábado, assim que Tiago chegou com o pai da casa de Tarcísio, a prima perguntou se ele se lembrava de tudo o que tinham feito no clube e se ele havia gostado. Só me lembro de ter bebido demais, respondeu Tiago. Nunca mais farei isso novamente. Papai ficou furioso e eu detestei ter bebido tanto, pois fiquei com dor de cabeça no dia seguinte. Ora, não faça drama. Na verdade, você bebeu um pouco. Papai não quer que eu vá mais àquele clube, nem que beba outra vez. Prometi a ele que não iria beber nunca mais. Pena, Tiago. Sabe, o uísque tornou outra pessoa. Você se soltou, tanto que várias garotas naquele clube vieram me perguntar se não poderiam dançar com você. Falei que não. Diz que você era meu namorado e que do clube nós iríamos a outros lugares. Mas você começou a passar mal logo que entrou no carro e eu trouxe para a mansão decepcionada. Queria muito ter experimentado o fogo que meu primo demonstrou ter depois que tomou uns golinhos de uísque. Agora que não mais irá beber, acho que jamais experimentarei esse fogo. Você quer experimentar? Indagou Tiago. Claro, disse Amanda piscando para ele. Mas só senti, depois que você beber um pouquinho, como não irá beber, não voltarei a sentir, portanto, não me terá. Mas eu poderei despertar? Duvido que consiga, disse a prima e como teste o beijou. Viu só? Não sente nada. Ele então a beijou e ela continuou afirmando que nada sentia. Não adianta, primo, sem bebida você é um zero à esquerda. Mas meu pai me proibiu de beber, Amanda. O tio não precisa saber que você bebeu, faça isso escondido. Tiago acabou concordando em acompanhá-la ao clube ainda naquela noite. Iria beber bem pouquinho para poder se lembrar de tudo. Queria se lembrar,
para depois contar aos amigos a noitada que tivera com a prima. Saiu de casa sem nada dizer ao pai e, ao chegar ao clube, incentivado por Amanda, começou a beber com cautela. Amanda, notando que ele quase não bebia, passou a agir. Beijava-o apaixonadamente e lhe pedia para beber mais um pouco. Tiago acabou ficando bêbado pela segunda vez. Amanda o levou para casa e, como ele não havia passado mal, conduziu até o quarto e o deixou atirado sobre a cama. Amanda o levou ao clube por mais 3 finais de semana. Em todos eles, Tiago voltava para casa embriagado e, ao despertar no dia seguinte, não se recordava de nada que tinha feito. Quando o pai lhe chamava a atenção, dizia para Teófilo que Amanda o instruíra a dizer, e Teófilo ficava surpreso ao notar que seu filho estava totalmente mudado. Algum tempo depois, Amanda chamou o primo para conversar e o pediu em namoro, alegando estar perdidamente apaixonada por ele. Tiago aceitou o pedido. Meu primo querido, quero que comunique a nossos tios que estamos namorando. Hoje à noite iremos ao clube para comemorar. Amanda passou a convidá-lo para sair nas noites em que ele costumava ir cuidar de Diogo com o pai, e aos sábados também. Influenciado pela namorada, Tiago não mais ajudou o pai a cuidar do sobrinho e deixou de comparecer ao culto do evangelho no lar que o cunhado fazia. Também não foi mais às reuniões da mocidade espírita que frequentava junto com o cunhado. Acompanhada por Isaura e Filipe, e bastante emocionada, Rebeca chegou ao portão da casa em que morara com Tarcísio. Ao atravessar a entrada, recordou-se que há 6 meses tinha desencarnado, e a saudade que sentia do marido e do filho que ainda não conhecia era muito grande. Vendo Tarcísio alimentando o bebê, aproximou-se dos dois e, com os olhos marejados de lágrimas, depositou um beijo na fronte de Diogo e outro na face de Tarcísio. Depois ficou tocando o cabelo do filho e fazendo carinho. Logo que sentiu o beijo e os carinhos da mãe, Diogo empurrou o bico da mamadeira com a língua e, olhando para o local em que a mãe estava, deu um sorriso. Ao sentir o beijo da esposa, Tarcísio experimentou um imenso bem-estar e acreditou estar sendo visitado por espíritos amigos e talvez até pela esposa. Fechou os olhos e tentou, através de sua mediunidade, ver os espíritos. Avistou Isaura sorrindo e pensou que ela fosse a visitante e que talvez estivesse brincando com seu filho. Abriu os olhos e voltou a colocar a mamadeira na boca do bebê. Após alimentá-lo, Tarcísio sentou no sofá e começou a cantar batendo palmas. Parabéns, meu menino. Está completando 6 meses, ficando velhinho, cada dia mais bonitinho. Viva o Diogo, viva! Pegou o filho, abraçou e beijou. Papai o ama muito, muito mesmo. Acariciou o narizinho do bebê e deu uma risadinha. Após colocar Diogo para dormir, Tarcísio resolveu olhar as fotos do dia de seu casamento. Recordou o esbarrão que dera em Rebeca, os encontros que tiveram no shopping e em outros lugares, e tudo o que sofreu para poder se casar com ela. Ao ver uma foto da esposa grávida, emocionou-se e deixou uma lágrima descer pela face. Sentada na cama ao lado dele, Rebeca não mais se conteve e o abraçou com emoção. Disse que também o amava e que estava feliz em visitá-lo. Ao sentir o abraço, Tarcísio voltou a pensar que Rebeca talvez estivesse em sua casa junto com Isaura. Tentou mais uma vez, através de sua mediunidade, avistá-la, mas não conseguiu. Como não avistou a esposa, atribuiu tudo à sua imaginação e à grande saudade que sentia dela. Achou que já era hora de ir dormir. Vamos, Rebeca, chamou Isaura. Já visitou seu marido e seu filho e constatou que eles estão bem. Isaura e Filipe, obrigada por terem me trazido aqui e permitido que visitasse meus queridos e com eles ficasse algum tempo. Obrigada de coração por terem me conduzido até aqui e por tudo o que me ensinaram antes dessa visita. Hoje compreendo que esses meses de estudo e preparação que tive para visitar os dois ajudaram-me muito. Devido a esses estudos, agora retorno para a cidade em que vivemos, sem desejar ficar aqui ao lado de minha família. Rebeca aproximou-se do berço do filho e o beijou no rosto. Depois aproximou-se da cama e beijou os cabelos do marido. Dirigindo-se a Isaura e Filipe, disse: grata por tudo que estão fazendo para ajudar Tarcísio e Diogo. Os dois são excelentes amigos. Abraçou e os beijou. Podemos ir. Isaura e Filipe
Se emocionaram com a atitude dela e os três saíram volitando em direção da cidade espiritual em que viviam. Sentado no sofá com o neto em seu colo, Teófilo olhava para Tarcísio, que explicava a leitura que o senador Cardoso fizera em o Evangelho segundo o Espiritismo. Olhou para Maria Elise, William, Matilde e Mário, que participava pela segunda vez do culto, e desejou que Tiago estivesse no meio deles, ouvindo a explicação do cunhado. Quando todos foram embora, Teófilo disse ao genro que gostaria de ter uma conversa com ele. Tarcísio sentou no sofá e esperou o sogro começar a falar. Estou muito preocupado com Tiago. Depois que ele começou a namorar Amanda, ele se transformou em outra pessoa. Entra e sai de casa a hora que bem entende, vive sempre bêbado e abandonou o cursinho, afirmando que não queria mais saber de vestibular algum. A faxineira encontrou alguns litros de uísque e de outras bebidas vazios embaixo da cama dele. Tento conversar, mas ele não quer me escutar. Recusa-se a enxergar que está bebendo demais. Pedi a Lucrécia para falar com o filho, mas ela não só se recusou, como ainda mandou me deixar Tiago em paz, pois se trata de uma fase e logo nosso filho voltará a ser o bom rapaz de sempre. Não concordo com ela. Se Tiago continuar do jeito que está, jamais irá se recuperar. Fez uma pequena pausa. Tarcísio, meu filho, sempre demonstrou estimar você. Poderia conversar com ele e tentar chamá-lo à razão. É possível que ele o escute. Pode fazer isso por mim. Tenho feito muitas preces por Tiago desde que notei sua ausência. Ele não o acompanha mais quando o Senhor vem cuidar do meu filho e não tem mais comparecido aos sábados ao culto do Evangelho. Também há muito tempo não comparece a nenhuma reunião do grupo da Mocidade Espírita. Diogo já tem 9 meses e a última vez que eu vi meu filho nem tinha 6 meses ainda. Conversarei com Tiago e tentarei ajudá-lo na medida de minhas possibilidades. Traga-o aqui ou leve-o à agência bancária quando o expediente estiver encerrado. Teófilo agradeceu e prometeu levar o filho para conversar com ele. Tiago relutou bastante quando o pai no dia seguinte chamou para ir à casa de Tarcísio, mas cedeu diante da ameaça de não receber mais nenhum dinheiro. Entrou no carro e seguiu junto com o pai para a casa do cunhado. Ao chegarem, Teófilo pegou Diogo no colo e saiu com o neto para passear. Tarcísio aproximou-se de Tiago, abraçou-o calorosamente e perguntou por que ele sumira. Você deve muito bem saber o motivo. Tenho certeza de que papai já lhe contou que estou namorando Amanda e que tenho bebido socialmente. Bem, diga logo o que quer e depois não peça mais para falar comigo, falou Tiago rispidamente. Você sabe que eu estimo muito e só quero vê-lo feliz. Pode fazer o que quiser com sua vida, claro, mas sendo seu amigo, preocupe-me com sua atual situação. Hoje você bebe socialmente, amanhã isso pode se tornar um vício. Não permita que a bebida o impeça de atingir seus sonhos. Já desistiu do cursinho e do vestibular. Se não cursar administração, não se tornará um bom empresário como seu pai. Mas ainda há tempo de pôr as coisas no lugar. Sei que você é forte o suficiente para deixar de beber no meio da semana e voltar a ser aquele jovem responsável que era. Talvez precise de ajuda para evitar a bebida durante a semana. Estou disposto a auxiliá-lo se permitir. Farei uma prece e gostaria que me acompanhasse, solicitando que Deus lhe dê forças para superar as dificuldades. Sem esperar o cunhado se manifestar, Tarcísio fechou os olhos e fez uma prece, concluiu-a com o Pai Nosso, e quando rezava a oração percebeu que Tiago rezava junto com ele. Tarcísio, não tenho dúvida de que só quer o meu bem, eu também o estimo muito, e o que vou lhe dizer deverá ser mantido em segredo. Gostaria que não contasse ao meu pai nem a ninguém. Se existe alguém em quem confio e posso chamar de amigo, esse alguém é você. Vou lhe contar porque bebo e porque abandonei o cursinho não mais compareci à sua casa. E Tiago revelou os motivos que o levaram a mudar tanto e a agir como agia. Ele estava viciado nos prazeres que a prima lhe proporcionava. Estava viciado em Amanda. Obedecia em tudo, fazia tudo o que ela pedia. Não parava de beber porque ela queria. Abandonara tudo porque ela queria. Se ela o deixasse, seria capaz de cometer uma loucura. Por isso ele não iria deixar de beber. Não retornaria para o cursinho, nem voltaria a rezar na casa dele aos sábados. Tarcísio o abraçou e disse que o compreendia. Sinto muito, meu amigo, comentou Tiago. Eu gostaria que fosse tudo diferente.
Eu continuarei rezando por você. Sempre que desejar, não hesite em vir conversar comigo. Esta também é sua casa. Pelo abraço que recebeu do cunhado, Tiago sentiu que ele realmente o compreendia.